Oferecimento Gorila, mochila para notebook, 10 vezes de R$ 11,12. Olá pessoal, boa noite, bem-vindos a mais uma Oficina do Corpo. Hoje é terça-feira, meu nome é Mônica Feliciano, aqui dia 18 de maio de 2010 e nós temos sempre temas voltados para a saúde. Então quem está vendo o programa hoje pela primeira vez e não sabe qual é a nossa temática, é tudo aquilo que se refere à condição humana de ser saudável ou de ter o menor ocorrência de doenças. O Oficina do Corpo busca levar a vocês informações sobre alimentação saudável, atividade física, relacionamento interpessoal, administração do estresse e dicas de lazer, cultura e recreação. Esses temas, formam um pentagrama, foi uma vez divulgado, estudado pelo cientista Narras. E Narras propôs que se você administrar de maneira bastante equilibrada esses 5 temas inerentes ao ser humano, envolvendo toda a vida das pessoas, você se predispõe menos a adoecer. Com isso, aproveita melhor a vida. Então, essa é a proposta do programa. Viver o maior número de dias, meses e anos de maneira saudável, tá? O tema de hoje está diretamente relacionado ao homem, uma vez que o homem é um ser social e cabe aprender, portanto, a conviver, a alimentar-se, a vestir-se, a desenvolver-se quanto ser humano. E aí, cabe então aos pais ajudar esse indivíduo na sua evolução, já de bebê. Portanto, o tema hoje tem a ver muito com esse desenvolvimento pessoal e humano, que é educação. O que é educar? Educar é a arte de transmitir conhecimento. Educar é ser não só exemplo, mas instrumento para o aprendizado do outro. Os primeiros educadores, sem dúvida, são nossos pais ou aqueles responsáveis mais próximos, porque o bebê é um ser totalmente indefeso. Precisa tanto de cuidados para a própria sobrevivência, como também para a sua evolução cognitiva, motora, do seu sistema nervoso geral. Podemos dizer, então, que essa é uma das tarefas mais importantes dos pais, educar. Educação é informação. Educação é favorecer o pleno desenvolvimento físico, mental, emocional, social do ser humano, daquela criancinha que está ali em desenvolvimento. Muito bem, para se educar bem, o que é preciso, portanto? Dotar-se de informações adequadas. A maioria das pessoas age, às vezes, por impulso, mas não necessariamente da forma correta, simplesmente da forma que entenderam ser o certo. Claro, muito a escola colabora para que a gente se desenvolva quanto ser humano, mas nem sempre a escola é formadora de bons hábitos, e eu vou falar um pouco mais sobre isso já já. Portanto, para se educar é preciso respeitar o outro, valorizar o ser humano e, principalmente, permitir a esse ser humano que se desenvolve, a criança, que ela seja ela mesma, que ela seja reconhecida como uma pessoinha, um ser único, uma pessoa especial. Até porque não existe mais do que um de você. Não existe outra Mônica, não existe outra Rose, não existe outras pessoas iguais. Cada pessoa que a gente conhece é um ser único e especial. Queria dar boa noite a quem está chegando aqui. Obrigada. Muito bem. Ótimo, Tony. Obrigada pela sua presença, tá? Pode fazer pergunta. Hoje o tema é sobre educação e a gente vai falar de todos os aspectos da saúde relacionados a isso. Bom, a educação ela é ampla, por quê? Porque ela envolve todas as áreas inerentes do ser humano, e é isso que a gente vai abordar. A formação de hábitos saudáveis, o controle para treinamento emocional, orientação de comportamento, o repasse de valores, o repasse de disciplina. E essa formação de bons hábitos, no nosso caso, a gente vai centralizar para quê? Para a saúde física e mental.
Portanto, ter atenção com o horário das refeições é algo que se aprende de pequenininho, tá? O que é importante? Manter o horário das refeições. Saber compor uma alimentação nutricional. Eu digo assim que a maioria das mulheres que engravidam casam-se com o pediatra, porque o pediatra acaba sendo realmente aquele companheiro. O marido muitas vezes está ausente, trabalhando e chega em casa cansado. Nem todo homem acompanha uma necessidade da criança. A mulher acaba tendo a dupla jornada. Hoje, grande parte das mulheres trabalham fora, mas também em casa são aquelas que administram o lar, tanto relacionado às questões de limpeza, organização, despensa, compras, inclusive contas, como também a evolução, a necessidade do desenvolvimento pleno dos filhos, né? E aí o que acontece? Muitas vezes a mulher tem que telefonar para o pediatra nas questões relacionadas ao desenvolvimento geral da criança, né? Principalmente em casos de doença, ou quando chora compulsivamente, ou quando sente algum tipo de dor e a mãe não consegue detectar a causa. Então, eu acabo fazendo essa brincadeira, que a gente se casa com o pediatra, né? No horário das refeições, além de se manter a frequência e o distanciamento das refeições, o que é importante? Ter um ambiente calmo e agradável, ter uma variedade nos alimentos. Ter também o tempo ideal, o espaçamento entre as refeições, né? Então, muitas vezes a gente percebe que mães, às vezes, somente dão a mamadeira. E aí centralizam no leite aquela ação fundamental, porque se baseiam na amamentação. Porém, o leite materno, ele é muito mais rico em nutrientes do que o leite em pó. E o que acontece? Mesmo o leite em pó, hoje em dia, tecnologicamente já estudado e avançado, com uma série de nutrientes importantes ao desenvolvimento humano, ele acaba acarretando cólicas, ele acaba acarretando uma série de disfunções que trazem um mal-estar geral, né? Veja, não que o leite materno não cause cólicas, dependendo da alimentação da mãe, causa também. Mas, à medida que a criança vai evoluindo, ela vai deixando de tomar tanto leite e adequando o organismo a frutas, a verduras, a alimentos em geral. Outra coisa que é muito importante a gente observar é o tempo de repouso. As crianças, principalmente, precisam dormir horas adequadas. Veja, o adulto também. Algumas pessoas dormem bem 5 horas. Outras pessoas precisam de 10. Isso depende de organismo para organismo. Normalmente, pessoas que já tiveram desgastes orgânicos relacionados a doenças do fígado, por exemplo, necessitam de um repouso maior. Então, o horário de repouso e a duração dele varia de pessoa para pessoa. Na criança, é muito importante a gente observar, principalmente no recém-nascido, o quanto a criança dorme prolongadamente. Claro, ali está havendo uma formação, uma multiplicação de células, uma formação óssea, um crescimento, e devido a essa necessidade do organismo de multiplicar e crescer, a criança precisa realmente do basal, né, do organismo, do funcionamento geral do corpo um pouco mais lento. Por isso ela dorme. Muito bem, o que é importante para a criança um pouco maior? Deixar de estimular atividades mentais antes de dormir, inclusive para o adulto, tá? Televisão, videogame, atividade física intensa, isso vale para períodos mais distantes do repouso, manhã e tarde. Antes de dormir, o ideal é que se tenha atividades mais calmas e moderadas. No quarto, pouca ou nenhuma luminosidade, né? Para desfavorecer qualquer tipo de reação mental também e favorecer o relaxamento. E no caso de uma criança muito agitada, vale a pena o pai e a mãe estar um pouco perto, contando uma historinha, fazendo um carinho na cabeça, conversando um pouquinho e trazendo um estado de calma e quietude. Portanto, esses hábitos favorecem a educação do sono e dão uma formação ideal para o indivíduo depois respeitar seu sono. Tenho aqui um amigo que adora ficar acordado, né? Adora ficar acordado, mas ele é vespertino e durante o dia sente muito sono.
Alguns organismos reagem dessa forma. São pessoas que produzem mais à noite e menos pela manhã. É possível, viu? É possível e é normal. Aqui tenho 2 falando comigo a respeito. Hábitos de higiene. Muito importante, desde pequenininho, proporcionar um asseio corporal, proporcionar limpeza e asseio nas mãos, proporcionar uma educação na escovação dos dentes, cuidado com as unhas, evitar também hábitos de morder unha, roer unha, né? Cuidados também com a aparência, com os cabelos. Então, isso tudo, desde cedo, é importante que a criança tenha acesso, né? Uma coisa importantíssima de se falar é o seguinte: a maioria das crianças acaba brincando no chão. Portanto, o chão deve estar o mais limpo possível, né? E se for levar a criança em parque ou em algum lugar que tenha terra e areia, atentar também para esse detalhe de coçar olhos e de levar a mão na boca, tá? Porque ali às vezes tem excremento de animais e o fator infecção por vírus, por bactérias, é muito grande, é muito alto. Então, observar isso na hora de levar as crianças nos parques. Usar roupas limpas, tá? É de suma importância que a criança comece a ter também uma atenção especial pela roupa que usa, um cuidado pela roupa que usa, porque a roupa faz parte de uma aparência interessante e lida também com essa questão do cuidado, da autoestima, do cuidado pessoal. Portanto, usar roupas limpas faz parte da higiene pessoal. Uma coisa que me chama muito a atenção e realmente me traz um desconforto como cidadã é o descaso ou então a falta de condição da assistência social de cada cidade buscar o favorecimento da retirada de pessoas sem teto, né? Então, eu vejo o quanto é precário a condição dessas pessoas sem teto e a condição, inclusive, de higiene dessas pessoas. Por que digo isso? Porque andando pelas ruas de São Paulo, que é a cidade onde a gente tem o programa, onde eu vivo, né? Você percebe que em alguns locais da cidade, as pessoas realmente são moradores. Naqueles locais, grupos ou pessoas se instalam e ali passam a tarde ou passam a noite. Então, eu acho que a gente está falando de educação, de higiene, mas a questão da cidadania, ela é algo que precisa ser realmente mais trabalhado, mais exercido por cada um de nós. E vou dizer para vocês que de vez em quando eu me pego fazendo alguma ação, mas não ainda do modo que eu me sinto no dever, digamos assim. Porque na hora de ir embora, passando por alguns lugares, eu percebo que as pessoas ali estão. Falando com algumas pessoas de algumas regiões, o que eles me dizem? Que sim, que os próprios moradores já chamaram assistentes sociais, mas as pessoas relutam em ir para abrigos ou para um emprego convencional. Então, aí, nesse caso, existe uma questão relacionada à saúde mental dessas pessoas ou à condição dessas pessoas em se habituarem a esse tipo de ambiente livre. É algo bem polêmico de se falar. E relacionado à educação, com certeza a gente pode dizer que a qualidade de vida dessas pessoas é baixa, não é mesmo? Obrigada pelo envio da sua mensagem. E só que você não colocou o nome, então não tenho como agradecer. Hábitos saudáveis relacionados ao convívio social. Então, o que os pais podem mostrar? Como a criança pode se sociabilizar através de brincadeiras? Como a criança pode, então, se sociabilizar na escola, no esporte? Como agir com outras pessoas? Então, desde pequeno, você percebe a criança que é um pouco mais dominadora, é aquela que é mais sociável, aquela que é mais independente, aquela que é mais agressiva. Então, os pais, através do próprio exemplo, começam a ser referências de convívio social para essas pessoas. É importante pensar o seguinte: hoje em dia, muito da nossa conduta, do nosso comportamento está relacionado ao nosso emocional. Então, é natural você ver pessoas discutirem por uma situação banal que deveria ser simplesmente administrada através do respeito da opinião diferente do outro. E isso é algo que a gente ainda vai desenvolver como ser humano, a favor do quê? De uma paz,
mundial, né? A favor de um convívio social de todas as pessoas do mundo, respeitando o que o outro pensa de diferente daquilo que você mesmo pensa. Muito bem, relacionadas a hábitos e maus hábitos, o que a gente pode evitar ou disfarçar quando percebe que a criança tem maus hábitos repetitivos? Quais são eles? Levar o dedo até a boca, roer unhas, levar o dedo até o nariz, morder-se ou morder outras pessoas, ranger os dentes, bater a cabeça contra objetos ou contra a parede. Ou então a criança muito distraída que vive no mundo da lua e se ausenta, quando tem amiguinhos imagináveis, inclusive em relação à masturbação precoce. Esses itens são itens que a gente precisa observar e muitas vezes procurar um especialista para entender o que fazer para a criança não ter esses episódios contínuos. Não adianta bater na mão, não adianta gritar, precisa fazer com que a criança tenha uma mudança comportamental e aí substitua ou deixe de repetir esse comportamento por algo que lhe divirta, lhe dê prazer e tudo mais. É importante a gente pensar sobre isso? É muito importante. E vale a pena, inclusive, a gente pensar nesse tipo de prevenção. Por quê? Se você, por exemplo, percebe que uma criança tem o hábito de roer unha, e isso está diretamente relacionado a uma ansiedade, essa ação pode não só fazer com que ela tenha doenças, né, como pode também trazer transtornos sociais no futuro, ou mesmo que essa ansiedade cada vez mais seja estimulada e ela, depois da unha, busque um cigarro, uma bebida e cada vez mais um atenuante para a sua ansiedade do que simplesmente entender a emoção e buscar o equilíbrio. Portanto, nesse caso, uma vez que se observa que a criança rói unha e se estiver relacionado à ansiedade, vale a pena conversar com um especialista, um psicólogo, e aí entender o que é que leva a criança a sentir-se dessa maneira e a ter esse hábito. Tá bom? Gente, gostaria de falar duas coisas para vocês. Vocês podem enviar perguntas aqui para a gente no oficinadocorpo@justtv.com.br. Podem também entrar no Twitter. O Twitter está aqui no papel. Muito bem, deixa eu ver como é que é. Ótimo. Twitter, @Oficina do Corpo, tá? Lembra que a Oficina do Corpo é com OPHY. E também tem o nosso blog, tá bom? Gostaria de dizer para vocês que hoje nós temos duas dicas antes de finalizar com a educação. Uma das dicas é o livro de Neida Lúcia Moraes, A Sombra do Holocausto. Tá? O lançamento será dia 20 de maio, quinta-feira, na Livraria da Vila, entre 19 e 22 horas, ou seja, entre 7 e 10 horas da noite, na Alameda Lorena, 1731. Tá? Essa Alameda Lorena fica entre as ruas Radoc Lobo e Bela Sintra, aqui nos Jardins. Tá? Se for pelo metrô, você pode pegar o metrô Consolação, é isso? Ok. Então, A Sombra do Holocausto, você vai conhecer diretamente a autora, Neida Lúcia Moraes, tá bom? Ah, e nesse evento também terá a Mariana Platera, vai estar lá? Ah, ok. E nesse evento você vai poder ouvir a cantora agradável Mariana Platero, que estará lá fazendo um pocket show, tá bom? Muito bem. Falando em cantora, tem outra aqui para apresentar. Inclusive, a Lana é que vai nos dar uma deixa? Ok. Eu queria falar sobre a cantora carioca Lana Rodrigues, tá? Ela se apresentará amanhã aqui em São Paulo, no Café Paon, aqui em Moema, na Avenida Pavão 908. Tá? O telefone de lá é 5531-5633 e ela terá a participação especial de duas outras cantoras, tá? A Kleb Nori e a Nanda Massa, tá bom? Ah, vou responder aqui uma pergunta da Fernanda. Muito bem, Fernanda. Passei por situações como essa quando criança, exatamente como você falou. Primeiro as unhas, depois o cigarro, depois me livrei do mau hábito de roer unhas. E o cigarro foram idas e vindas. E foi muito complicado.
Hoje, com 40 anos, já não havia o hábito de observar os filhos à luz da psicologia. Parabéns pelo programa. Puxa, Fernanda, obrigada, viu? O teu testemunho é maravilhoso. Por quê? Realmente faz com que a gente consiga, hoje, entender que alguns hábitos já foram estudados e que a gente tem que, então, acreditar, não só nos livros como nos profissionais, para evitar que isso se estenda aos nossos filhos, aos nossos sobrinhos ou às crianças. Portanto, educadores hoje têm, assim, uma função fundamental de melhorar o mundo, mas principalmente a qualidade de vida das pessoas. Eu sou daquelas pessoas, sabe, que acredita que é possível viver em paz com as pessoas. Eu, inclusive, acredito que a gente pode defender ideias opostas com muita energia e convicção sem ofender o outro. Então, falando aqui de saúde e vendo que você passou por uma situação como essa, eu afirmo assim que o quanto é importante falar coisas básicas agora para quem ainda não é pai e mãe, mas é referência na prevenção de alguma situação relacionada à doença que poderia advir caso a pessoa não tivesse essa informação. Lembrando que cada um de nós é um modelo para pessoas mais jovens, da mesma idade ou mais velhas. Porque todos os dias a gente aprende coisas novas. Todos os dias a gente se vê diante de situações inusitadas. Todos os dias a gente tem a proposta de mudar um hábito para melhor. Por quê? Porque você vai se ver diante de um problema, você vai se ver diante de um desafio, vai se ver diante de uma dificuldade e é ali que você tem que deixar de repetir a mesma coisa e demonstrar um pouco mais de evolução. Obrigada, viu, Fernanda Fernandes, pelo seu testemunho e pela sua participação. Na alimentação, o que a gente pode observar em relação a hábitos? Inclusive, não só as crianças, mas também você. Se a mastigação não é suficiente, se a criança ou a pessoa mastiga pouco, engole o alimento ainda um pouco mais solidificado. Isso pode trazer prejuízos ao organismo, tanto no estômago quanto no intestino, e com certeza os nutrientes da alimentação não serão totalmente absorvidos pela corrente sanguínea, tá? Se a pessoa come demais, come em excesso, se a quantidade de comida é além daquilo que é necessário. Veja, o organismo ele vai absorver a quantidade que você colocar. Difícil, num primeiro momento, quando a pessoa é saudável, o organismo limitar. O organismo ele vai cada vez mais, principalmente o estômago, dilatando, né? Se sentindo, digamos assim, satisfeito, mas ainda capaz de comer mais. Em seguida, o que vem? O estado de sonolência, que pode ser altamente agradável e prazeroso. Portanto, o hábito de comer muito e depois dormir se torna um vício, né? Então, o que é importante aos pais? Saber qual é a quantia exata para cada faixa etária. Para isso, o amigo pediatra, né? Para isso, a gente aprende o que cada pessoa, de acordo com a sua idade, precisa. Agora, engolir ar enquanto come. Não só porque está falando, mas comer com a boca aberta e engolindo o ar. Isso realmente traz também um outro tipo de desconforto muito grande e deve ser evitado. Por isso que a gente pede para, às vezes, as crianças fecharem a boquinha. Não é só porque esteticamente é bonito ou porque é educado. Se diz assim, é educado. Não, para prevenir também que a criança engula ar, tá? E muitas vezes a criança, ela, por não ter mais vontade de comer, aquelas crianças que comem pouco, né? Agora me refiro a essas, ela provoca o vômito, né? A comida passa a estar de uma maneira bastante desconfortável na boca, ela se recusa a engolir o alimento e aí quando ela vai engolir, ela acaba regurgitando ou trazendo aquilo que ela comeu para fora. Então, isso tudo é algo emocional, está diretamente relacionado à educação alimentar e ao que a criança, naquele momento, está sentindo, tá bom? Observe se essa criança que regurgita ou que provoca o vômito não está sem fome na hora da alimentação. Quem sabe, ao invés de 3 horas, ela precisa de 3 horas e meia, tá? Pode ser. Ou se a comida e os lanches, digamos, está muito rico em glicose e aí naquele momento da alimentação a criança ainda tem energia suficiente e não fome o suficiente para se alimentar direito, tá bom? O que é importante, principalmente nos dias de hoje, observar nas crianças?
as crianças já nascem mais agitadas do que 10, 20, 30, 40, 60 anos atrás. Existe uma movimentação, inclusive, de braços, de pernas, de cabeça, nos pequenininhos, muito grande. Ah, desligou aqui meu note. Muito bem. Existe uma situação relacionada à ansiedade que a gente já percebe no berço, tá? Então, isso é algo que a gente precisa observar e ir moldando cada vez mais com ambientes calmos e tranquilos. Você dá uma ajudinha aqui para mim? Apagou tudo. E observando se além da ansiedade existem outros fatores emocionais aí, como medo, como raiva, como tristeza. Claro, no recém-nascido é muito complicado a gente entender se a criancinha sente ou não raiva, porque a criancinha chora, né? Mas dá para você, analisando as posturas e os movimentos do corpo, perceber se aquela criança está ou não chorando em excesso, não é mesmo? E aí conversar com o pediatra a respeito. Gente, educar não é fácil. Ser educado, menos ainda, mas é necessário. É muito importante. Eu me lembro, quando eu era criança, que eu às vezes fazia certas coisas contrárias àquela que a minha mãe me pedia. E aí eu dizia, eu não quero. E ela falava assim, mas isso não é educado. E eu dizia, eu não quero ser educada. E ela dizia, minha filha, a educação abre portas. Sim, porque a educação faz com que você conviva socialmente com as pessoas, respeitando as pessoas e principalmente administrando conflitos, tá? E digo para vocês, conforme os anos passam, cada vez mais nos vemos diante de conflitos. E aí, mais uma vez, o grande desafio é buscar harmonia, tá? Portanto, educar não é só ensinar, mas é aprender sempre. Educar é buscar saber, primeiro, viver consigo mesmo, conhecer-se, e depois saber viver com os outros, tá? Educar é uma arte em que cada um é autor da própria obra da sua vida. E essa arte, ela é um meio também de interação social. Já dizia a canção, né? É preciso saber viver e para aprender a viver nós temos que nos educar diariamente, tá? Educar é ter a oportunidade de transmitir o que se aprendeu para outro e de receber a cada dia algo novo. Conseguimos? Ah, que bom! Ótimo, obrigada, viu? Obrigada. Ô, Júnior, o Júnior está aqui perguntando, você acha que alimentos de hoje interferem no comportamento do bebê? Ele é de Santa Catarina. Olha, os alimentos de hoje são os alimentos de sempre. Claro, os alimentos industrializados, aqueles que já vêm pronto, as sopinhas, as papinhas e as frutas, podem influenciar não no comportamento, mas diretamente no organismo. O que vai influenciar no comportamento da criança são os alimentos ricos em energia, em glicose, os doces, porque aí trazem o estado de quê? De agitação. A criança tem tanta energia que ela fica mais inquieta, ela fica mais rápida e quase que incontrolável. Portanto, evitar doces para as crianças é fundamental, não só para a saúde dos dentes, mas para o organismo em geral, inclusive o comportamento. Obrigada pela sua pergunta, viu, Júnior? Mas aí cabe o quê? O grande amigo pediatra, né? Para ensinar a gente a lidar e a proporcionar às crianças uma alimentação saudável. Eu queria encerrar o programa de hoje mencionando um importante oligoelemento, né? Do livro do Dr. Márcio Bontempo, que é o livro que eu consulto, chamado Guia Médico da Saúde Natural, tá? Esse livro, ele é importante que a gente tenha em casa. Posso mostrar um livro? Posso mostrar? Tá dando para ver? Dá para dar um zoomzinho? Aí, Guia Médico da Saúde Natural, Dr. Márcio Bontempo. Ok. Obrigada, viu, querido? Muito bem. E aí, o que ele fala sobre o selênio? Ele fala que o selênio é um interessante e importante anticancerígeno. Lembra quando nós falamos no tema sobre câncer? Então, eu queria que vocês imaginassem como colocar selênio na nossa alimentação.
Nós podemos colocar o selênio através das frutas, castanha do Pará, nozes, castanha de caju, tá? Nós podemos colocar também com algumas gorduras animais, tá? Não todas, mas aquelas que já estão inseridas na carne de alguns animais. Portanto, a carne ela é importante, ela é essencial, mas ela não deve também ser consumida abundantemente, pelo menos 2 vezes por semana, tá? E vale a pena que a gente introduza na nossa alimentação. Lembra que eu falei para vocês que o câncer é uma doença muito, muito, muito antiga? Então, vale a pena prevenirmos quanto a ela. Eu queria encerrar o programa de hoje. Já chegamos ao final? Nós chegamos ao final? Fê? Podemos encerrar? Aí, uma obrigada. Queria agradecer a todos que enviaram mensagens. Queria convidar vocês para estarem sempre aqui comigo e dizer que a semana que vem a cantora vai estar aqui? Bom, teremos aí uma participação especial na semana que vem com uma gravação através de um vídeo que a Rose vai preparar para vocês todos, tá bom? Entre em contato comigo, Mônica Feliciano, oficinadocorpo@justv.com.br. Obrigada, até semana que vem.